comigo em João, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos falar hoje, então, sobre grupo de comunhão, culto em casa na Bíblia. João, capítulo 2, versículo 18. E antes de mostrar os versículos sobre esse tema, eu quero partir de uma introdução que é muito importante também, que está relatada aqui em João 2, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Destaco aqui o versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Também destaco o versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra de Deus. Antes de falar sobre o culto em casa, a importância dentro da Bíblia, é importante a gente entender o que é templo hoje, né? O que é igreja. Há um preconceito sobre cultos e reuniões que são fora do templo ou fora da casa de Deus. E isso se chama religiosidade. Quando nós falamos de alguém religioso, não é aquele que é católico, não é aquele que adora um Deus. Religioso não é aquele que não gosta de bater palma. Não é isso. Religioso, esse é um tipo de religioso, aquele que coloca limite para Deus. Um Jesus que veio para ser transcultural, para ser fora do tempo, para ser ilimitado, para mostrar um Deus que não tem limite de uma nação, de uma terra, de um lugar, né? E o homem tenta colocar Deus num lugar. Isso é uma cultura judaica misturada com o catolicismo, num Brasil que é assolado porque é um país místico. Nós temos essa coisa entre nós. Hoje as igrejas que mais bombam, né, ou mais estão na mídia, as igrejas que mais aparecem são as igrejas que têm colocado o misticismo, ou melhor, o judaísmo, dentro das suas igrejas. É importante entender que a graça de Jesus, ela não veio para transformar brasileiro em judeu, americano em judeu, ela veio para trazer Jesus, ou a graça do Deus de Israel, para as outras nações, da forma que as outras nações viviam. Por mais que Jesus nasceu em Israel, ele próprio disse para a mulher samaritana: olha, vocês dizem que tem que adorar aqui, os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas eu vou dizer algo para vocês: está chegando o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Então ele não estava falando, por mais que os judeus falem que é em Jerusalém, ou por mais que vocês falem que é Samaria, eu digo para vocês, não tem lugar, porque quem vai adorar em Espírito e em Verdade, aonde estiver. O problema é que nós vamos sendo atraídos por essa cultura judaica. É bonito, é legal a cerimônia, né? Prova disso, eu estou entrando nesse assunto porque tem a ver com os cultos em casa, porque muitas pessoas têm preconceito de fazer o culto em casa, porque acham que não é a casa de Deus, porque olha o culto em casa como algo inferior a um culto numa igreja, num templo. Olham de repente a faculdade, e eu não falo isso porque nós estamos numa faculdade, mas digo isso porque é o que nós cremos. Olha para uma faculdade e diz: não, ali é legal, mas não é o templo do Senhor. E um barracão alugado é o templo do Senhor, que foi construído para ser alugado por qualquer coisa. Então, na verdade, quem transforma um barracão no templo é a igreja que se reúne ali. Quem transforma uma faculdade num templo é a igreja que se reúne ali. Mas, na verdade, isso não é um templo, porque o próprio Jesus aqui revela que eu destruo esse templo e construo em 3 dias. Como você pode fazer isso? Levaram 46 anos para construir, você quer vir agora falar que em 3 dias você constrói? E aí os apóstolos, depois que ele morreu, entenderam que ele estava falando do seu corpo. Ou seja, o templo de Deus, o lugar, a igreja, é corpo de Cristo, é o nosso corpo, nós somos igreja.
Então, aonde eu estou reunido, que seja na minha casa, que seja no meu trabalho, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, numa igreja, num templo, não, onde estiverem reunidos, ali eu estarei com eles. A questão é, eles estão reunidos por quê? Por causa do meu nome, porque eles podem estar num lugar chamado templo, mas às vezes não estarem reunidos no meu nome, eu não vou estar ali. Eu estou onde estão reunidos em meu nome, que seja em qualquer lugar. Então, dentro dessa palavra de Jesus, é importante entendermos. É um assunto muito atual e daria para entrar muito nisso, porque é o que a gente contemplou nesses tempos, e a mídia lançou muito sobre o Templo de Salomão. O lance, né, a sacada do Edir Macedo foi justamente colocar aquilo que o Brasil gosta, o judaísmo dentro da igreja evangélica. Na verdade, a Universal estava super apagada e de repente, puf, apareceu de novo. Por quê? Porque na verdade ele deu para o povo aquilo que o povo queria, o judaísmo. Um pouco do catolicismo, o sacerdote, o padre, que liga eu com Deus. Eu não tenho acesso direto, eu vou até o padre e aí ele me dá as orações e aí eu direciono a Deus. É algo que a igreja católica, apostólica romana viveu, e é algo que o Brasil tem voltado, mas de uma forma mais profética, de uma forma mais bíblica, porque nós usamos o Antigo Testamento. E isso é muito complicado, irmãos, porque nós estamos falando num tempo de graça. Então, hoje a igreja é um templo, né? As paredes são templos, o palco é altar, e assim por diante, né? Nós vamos transformando, os músicos são levitas, e assim nós vamos apregoando as coisas do reino, do Antigo Testamento. Eu vi que eu estou aqui pensando, eu lembrei do Marcos Almeida, um cantor de palavra antiga, que ele disse assim, sobre a questão do templo de Salomão. Ele falou assim, poxa, muito legal ter o templo de Salomão, mas será que vai ser restaurado os 144 levitas e vão restaurar a parte poética também que foi perdida? Provavelmente não, né? Então é interessante a gente analisar que, na verdade, as coisas são construídas para que os nossos olhos vejam. A parte judaica dentro da igreja, ela chama muita atenção dos olhos. Os atos proféticos, a gente já falou um pouco sobre isso um dia, ele abre os nossos olhos, nós ficamos, nossa, dá aquele arrepio, aí começa a tocar uma música em menor e faz aquela escala menor harmônica, que é tipo judaica, aí, você vai longe, né? Você voltou em Israel, o negócio aqui está demais, aí você põe um castiçal de ouro, né? E, vamos embora. Então, não vou entrar muito nisso, mas assim, é importante nós entendermos que a graça de Jesus, ela faz com que qualquer lugar que eu esteja, seja igreja. Eu lembro que o Mildo compartilhou comigo um dia, ele estava conversando com um músico, e aí ele falou assim, olha, você conhece aquela música do John Mayer? John Mayer é um cantor secular, muito bom a música dele. Ele falou, você conhece a música dele e tal? E acho que foi aqui na ECAP, né? Aí o rapaz falou assim, olha, não, aqui não. Aqui não, mas ele conhecia e ele tocava, onde? Na casa dele. E começa a pensar, mas espera aí, aqui não, mas em casa sim. E qual a diferença daqui e de casa? Não, é que aqui é um lugar santo, mas em casa não é. Né? E outra, quem faz esse lugar aqui ser santo? É a igreja. E quem que é a igreja? Nós. Mas nós somos igreja, não estamos em casa também? Ah, mas em casa é diferente. Se não pode aqui, não pode em casa. Então é isso que eu queria trazer também como questionamento para nós hoje. A gente tem muito essa coisa, né? Chegou dentro da igreja, o cara chega para a missa, ele desliga o celular, ele não vai ver o Facebook. Não, na igreja não pode ver nada. Não que eu estou dizendo que você vê Facebook na hora do culto, não é isso. Eu estou dizendo assim, não, na igreja eu tenho reverência, eu desligo o celular, eu não vejo nada, eu não penso nada, porque Deus está aqui. Não, Deus está na sua casa, né? Deus está na rua onde você está andando. Então, o que você pensa, o que você fala, do mesmo jeito que você fala aqui, você fala na sua casa. Na igreja eu não posso falar palavrão, mas em casa eu solto a bucha. Mas eu vou falar palavrão na igreja, casa? Não fala nem em casa. A questão é saber que se o lugar aqui é santo porque há uma igreja reunida. É isso que eu quero tratar com você. Então, primeiro ponto importante entender é que uma reunião numa casa, ela não deixa de ser mais santa por não ser um templo. Porque, na verdade, hoje não existe templo. O templo é nosso. Olha aí para a pessoa do teu lado e diz, o templo é você. Isso. Que a verdade, irmãos, é que nós estamos voltando para a lei. Né? Se começa a trazer esses pontos pequenos,
na verdade, é uma ideia de escravizar as pessoas, e as pessoas vão se tornando escravas dentro da igreja. E o Evangelho de Jesus é onde está o Espírito, aí a liberdade. Então, assim, não é libertinagem, mas é liberdade. Nós precisamos ser livres, somos livres, né? Não devemos satisfação a um sacerdote, a alguém. O sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus. É importante entender esse Antigo Testamento que foi quebrado, né? Jesus veio para cumprir as leis, mas as leis que mexem com a santificação, não as leis morais, não as leis da sociedade de Israel. Nós não somos a nação de Israel, nós somos o Brasil. Aqui a lei é diferente de Israel. Aliás, entro nesse assunto porque a discussão que nós tivemos essa semana, conversando, era justamente que alguns pastores estavam se levantando, né? E desculpa, mas o cara não tem o que fazer, porque ele estava levantando para fazer protesto em Brasília contra a presidente por ela ter apoiado Gaza, por ter se compadecido do povo de Gaza, né? Porque não, o povo de Israel, eles têm direito, porque eles são a nação santa, né? Teve um pastor abençoado que acho que usou até o programa ontem de TV para falar sobre isso, né? Que não, a palavra de Deus diz que quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. Opa, peraí, isso daí está no Antigo Testamento. E outra coisa, nós estamos falando de uma injustiça social feita. O que Deus olha isso? Não, é meu povo, o povo de Israel, eles podem fazer o que quiser. Eles fazem o que quiser no mundo, que a gente tem que ficar quieto e baixar a cabeça. Não é assim. Jesus nasceu ali, mas a partir dali se faz um novo tempo de graça. E aí, como nós cristãos vamos apoiar uma guerra injusta? Quantas famílias estavam morrendo? O bombardeio de Israel foi terrível. O CQC mostrou um pouco da reportagem, e eles estavam numa cozinha que algumas horas atrás era uma cozinha normal, de repente estava tudo destruído. Parecia um cenário de guerra, era um cenário de guerra. Quer dizer, uma injustiça acontecendo. Não, mas é o pessoal de Israel, a gente tem que abençoar, porque a Bíblia... Não, a Bíblia não diz nada disso, não. A Bíblia diz sobre justiça. Aliás, lembra que nós pregamos semana passada? Dizime, oferte, mas não deixe a misericórdia e a justiça. Então, é uma nação abençoada, é uma nação que Jesus nasceu, amém. Mas se deixar a misericórdia e a justiça, pagará com seus atos do mesmo jeito. Terá as consequências dos seus atos do mesmo jeito. E, na verdade, o que Israel passa hoje, e tem passado há anos, são consequências do pecado que você vê na própria Bíblia. Então, mas aí é um estudo muito profundo, eu quero parar por aqui. Bem, você entendeu sobre isso? Culto em todo lugar. Quero ler com você Atos 19, versículo 8 a 10. Atos 19, versículo 8. Atos capítulo 19, no versículo 8. Olha só que interessante sobre a questão do culto em outro lugar. Atos 19, 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Ele estava conseguindo convencer todo mundo sobre o reino. Mas alguns deles, no templo onde ele estava, na sinagoga, pregando, se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho, o caminho com C maiúsculo, obviamente, é Jesus, diante da multidão. Então os homens estavam ali na sinagoga, começaram a falar mal do caminho de Jesus, do reino de Deus. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha aqui, quem dizia assim, como esses caras fazem culto numa escola de sábado? Está aí. É uma prova. Paulo se afastou da sinagoga porque dentro do templo estava havendo pessoas contrárias ao que estava sendo pregado sobre Jesus. E aí ele resolve sair de lá, pega os discípulos que estavam a fim de ouvir sobre o reino e leva para a escola de Tirano. Tudo bem que o nome dele não é muito assim, liberto, né? Tirano. Mas a questão é que ele leva para uma escola, ele sai da sinagoga, ele sai do templo. E ele permanece lá, irmãos, 2 anos cultuando ao Senhor e ensinando sobre o reino. Então não foi só, olha, não está dando aqui, vamos testar lá, mas logo a gente tem que ter um templo. Não, eles permaneceram 2 anos pregando na escola.
E a Bíblia não relata, mas pode ser que Paulo, saindo de lá, o culto talvez continuou sendo lá. Isso prova que não depende de um lugar. Aqui é mais uma prova de que o templo em si é quando a igreja está reunida. Agora, entendemos então que o culto não depende do templo. Entendemos que a presença de Deus não depende de estar no lugar. Isso é muito importante e é algo que aplica muito às nossas vidas, porque há muitas pessoas que duvidam que a presença de Deus pode estar na casa dela. As pessoas têm uma consciência, isso pelo catolicismo que nós viemos, de que Deus está aqui, Ele não está em casa. Ou Deus está na vida do pastor. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas eu quero que você entenda, irmão, que o Paulo prova aqui, que ele pegou aqueles que queriam buscar a Deus, e tirou da sinagoga, ficou lá os duros de coração, e levou para a escola de Tirano. E lá eles compartilharam da palavra, e a presença de Deus ali era real, e 2 anos eles ficaram ali. Então entenda, a presença de Deus é com aqueles que querem ser discípulos. Se você é um desses, a presença de Deus está na sua vida. Se você é um desses, a presença de Deus está na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Agora, além da reunião pública, porque aqui nós estamos falando ainda de reuniões públicas, e como vimos, independente do templo, mas a Bíblia mostra também a importância de se reunir em casas, e como isso demonstra o cuidado um com os outros e o crescimento saudável. Importante isso. O cuidado um com os outros e o crescimento saudável. Porque há muita igreja que cresce, mas muitas vezes cresce doente. Nós estamos falando de um crescimento saudável. Eu vou abrir alguns textos, você acompanha comigo. Primeiro, Filemão, capítulo 1, versículo 2. Se alguém fala, Filemão, cara, eu nunca li isso na Bíblia. Tem sim. Filemão, lá no final. Quase perto de João, lá de Judas. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Quem tem celular ou tablet não tem esse problema, mas quem está folheando está osso, né? Teve um pastor que fez uma brincadeira assim, falou, pô, não sei, né, irmãos, quando a gente abre esses textos, parece que não acha, né? Parece que ele está escondido, ele se escondeu aí no meio da... Ele está aí, não se escondeu não. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Quer que eu diga amém? Diz assim, ó. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então está aqui um exemplo de uma igreja que se reunia em casa. Outro texto, eu vou falar alguns só, tá? Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Volta um pouquinho aí. Colossenses 4, versículo 15. Diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então lá em Laodiceia também havia uma igreja que se reunia em casa. Romanos 16, versículo 3. Peraí, Romanos é mais fácil. Volta mais um pouco. Romanos, capítulo 16, versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas do gentios. Esse irmão, eu fiz questão de colocar esse texto, porque antes de falar sobre a reunião em casa, é interessante que Paulo fala aqui. Eu saúdo Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, que arriscaram a vida por mim. Pô, irmão, tem uma galera que arrisca a vida por você, é top. Mas o versículo 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então tinha igreja em casas na Ásia, na Laodiceia e em todo lugar que a igreja se reunia. Eu vou ler só esses 3, mas tem muitos textos. Há muitas igrejas que são adeptas desse movimento sobre reunir em casa, né? Fazer um trabalho de cultos em casa. E que usam várias estratégias e vários nomes. Você já viu a gente o tempo todo aqui confunde grupo de comunhão com célula, e grupos pequenos, e pequenos grupos, e grupos caseiros, e grupo familiar, e grupos de casa,
e culto familiar e assim por diante. A gente já teve a oportunidade de ir em várias igrejas, cada igreja tem seu nome, né? Então, há várias formas de fazer, mas o princípio, a ideia é a mesma. Comunhão, evangelismo, a igreja se reunir em casa. Só que os textos que nós lemos acima mostram que a igreja necessita desses grupos em casa. Porém, um homem com seu coração exagerado nas coisas, às vezes torna ruim aquilo que é bom. E aí, os cultos em casas, algumas pessoas, e eu falo isso porque a gente tem colocado as pregações na internet, então provavelmente às vezes tem pessoas assistindo a palavra nesse momento que tem essa visão ou esse problema, né? Há muitas igrejas que, talvez pela ansiedade de crescimento, acabou tornando aquilo que era muito bom ruim. Nós tivemos a oportunidade de estar em várias igrejas que viviam células, né, ou esses grupos, como eu disse, grupos em casa e tal. E havia uma necessidade, uma obrigação muito grande do crescimento, ao ponto de reunir os líderes e se aquele irmão não tivesse dado o determinado número que tinha que acontecer em alguns meses, ele era humilhado e cobrado na frente de todo mundo. E isso eu ouvi do próprio pastor da igreja. É uma visão, é uma necessidade ruim, né? Mas infelizmente há. Quando você fala isso, às vezes, em alguns lugares, as pessoas ficam assustadas, porque se o cara passou por esse tipo de igreja, ele vai discordar totalmente do culto em casa. O nome célula, por exemplo, é um nome, na verdade, que tem muito fundamento, que é um nome na questão do corpo. Nosso corpo é formado por células. Então, se entende que a igreja é o corpo de Cristo, se divide em células. E essas células vão crescendo, vão se firmando, e o corpo sempre está saudável. Então, o nome células é algo bom. O problema é que quem participou de uma igreja em células, e essa igreja em especial, havia uma visão forte de crescimento, provavelmente é alguém traumatizado, porque ele foi obrigado a fazer crescer. Ele viu pessoas passando situações constrangedoras pela célula dele não crescer rápido. Ou a questão do G12, por exemplo, aquela obrigação de ter 12, e aí se divide quando tem 12, tem que ter 12 de novo rápido. Então tudo isso são coisas de homens, não é coisa de Deus. Nós vemos aqui, em nenhum momento Paulo disse assim: olha, você que está aí com 12, divide logo e multiplica para 12. Olha, você que está com 15, corre aí, irmão. Não, saúdo a vocês que se reúnem em casa. 10, 15, conforme a casa tem espaço. Mas eu saúdo a vocês, é isso. Então, eu queria trazer isso, porque para aqueles que estão assistindo, ou para você que está aqui hoje, entender que isso depende um pouco de cada liderança. E no nosso caso, nós não colocamos a obrigação do crescimento. É algo natural, né? Que cresça saudável, mas que seja algo de Deus em cada lugar e em cada célula, em cada grupo de comunhão. O nome grupo de comunhão, nós damos, também não é bíblico, não é no sentido de dizer, olha, está escrito na Bíblia, em 1 Caras estão 2, 1, não. Grupo de comunhão é porque a gente gosta desse nome, porque é isso. Representa muito isso. A palavra comunhão para a ECAP é muito importante. Encontro de comunhão, adoração em palavra. Então a comunhão entre os irmãos, isso para nós é especial. E a gente entende que uma pessoa que não conhece Cristo, o que mais chama atenção nela na igreja é a comunhão. Muitos de nós que se converteram aqui ou em outro lugar, provavelmente você teve algum momento de comunhão dentro da igreja e isso te chamou atenção. A amizade, o amor, o afeto, a diferença de não encher a cara e estar feliz, de poder comer junto e se divertir sem constranger um outro, isso é comunhão. Então, por isso, o grupo de comunhão. Até porque essa questão de crescimento, irmãos, a Bíblia diz em Atos 2,47, você não precisa abrir, mas diz assim que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, quem dá o crescimento é Deus. O próprio Paulo disse isso, né? Alguns falam que são de Apolo, outros são de Paulo. Digo para vocês, Apolo plantou, eu reguei, mas a verdade é que quem dá o crescimento é Deus. Então, não dá para dizer, olha, você tem que fazer sua célula crescer, o seu grupo de comunhão crescer. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Agora, independente das polêmicas e do crescimento obrigatório, dessas coisas por aí, o culto em casa é bíblico, e conforme os textos que lemos, o próprio apóstolo Paulo realizou um culto em sua casa. Abra comigo em Atos 28,
versículo 30. Atos 28. Versículo 30. Atos 28, 30. Olha o Paulo aí de novo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. O homem alugou uma casa. E recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Por que Paulo tinha essa liberdade? Porque ele estava na casa dele. Isso é interessante da casa também, a liberdade que se tem. Talvez na sinagoga iam expulsar ele de lá. Talvez na rua iam chamar a polícia e falar: irmão, para daqui que você está incomodando. Mas na casa dele, ele pode fazer o que ele quiser, ele está na casa dele. E ali ele pregava o reino de Deus e as pessoas iam, e ele passou 2 anos também ali, pregando a palavra do Senhor. Agora, como seria o modelo ideal então de uma igreja? E é sério isso, irmãos. Falar isso é um compromisso que eu estou fazendo com o culto em casa. Falo, cara, isso não dá certo, vai ter que dar. E a gente vai permanecer nisso, porque é bíblico. Atos 5, versículo 42. Abra aí comigo. Na verdade, os grupos de comunhão, as células, era algo que Deus já tinha no nosso coração. Quando nós sonhávamos em ter uma igreja, nós já conversávamos sobre isso. Mas esse texto deixa claro isso daí. Atos 5, versículo 42, falando da igreja primitiva. Todos os dias no templo e de casa em casa. Onde eles estavam? No templo, no lugar onde se reunia todo mundo, e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. É interessante aqui que também, assim, cara, todos os dias, louco, rapaz, todo dia alguém em casa. Não é isso. Eu creio que, na verdade, o que o texto está dizendo é sobre a proclamação e o ensinar sobre Jesus. Todos os dias eles viviam Jesus Cristo. Mas eles viviam no templo e de casa em casa. Amém? Então, eu espero que você entenda isso, mas conforme essa palavra, fica claro que uma igreja, como a igreja de Atos, ela precisa se reunir no templo, o lugar público, e ela precisa se reunir em casa, como lugar privado. Por que isso, cara? Porque vamos pensar um pouquinho comigo. O lugar público é um lugar onde se reúne todo tipo de pessoa. Vem gente de tudo que é lugar. E a verdade, irmãos, é que quando nós reunimos em grande quantidade, é preciso e necessário pensar nas pessoas que não conhecem Cristo. Eu não sei se você reparou, mas desde quando nós iniciamos a ECAP, depois de 1 mês e meio, onde nós fizemos aquela série de visões, até aqui, todas as palavras têm evangelismo, todas as palavras ensinam sobre Jesus. Às vezes eu posso até repetir um pouco aquilo que você já sabe. Mas por quê, irmãos? Porque quando nós nos reunimos em conjunto, a ideia é que o perdido que vem, ele possa se encontrar aqui. Então a igreja não funciona para a igreja funciona para os de fora. E o grupo de comunhão, ou as células, ou qualquer nome que se dê, esses são para a igreja. É ali que nós vamos discutir. Pensa num lugar público. Se nós fôssemos aqui, eu estou pregando, alguém levanta, cara, eu queria falar uma coisa sobre isso daí. Poxa, pode falar. O outro, eu também. Meu irmão, nós vamos sair daqui hoje não sei que horas. Pessoas, se todo mundo querer pregar, todo mundo querer tocar. Pessoas, se todo mundo falar em línguas, como Paulo disse. Começa 1, 2, 3, daqui a pouco todo mundo está falando, vira uma baderna. O culto em casa serve para isso. Para você ter essa liberdade, porque é menos gente. E ali você não vai ter tanto tempo assim. Um conhece o outro. O que Paulo fala sobre essa questão mesmo de línguas e tantas outras questões. Olha, quando alguém vem se reunir, eles vão olhar para vocês e vão achar que vocês são loucos. A pessoa vai chegar, eu não sei, você já deve ter ido em alguma igreja assim. A pessoa vai chegar aqui, ela não conhece Cristo. Ela chega num lugar, está todo mundo... eu profetizo, eu revelo e eu faço. Tipo, e a pessoa fica olhando assim, cara, esse povo aqui é doido. Eu, hein? Acredito dos hospício, eu vou... Você está entendendo? Agora, se no templo, no lugar onde a igreja se reúne, se nós estamos ali em multidão, e ali temos uma organização, tem tudo certinho, a pessoa vem, ela se sente bem, e ela ouve o evangelho, e é importante isso, aqui tem que ser pregado o evangelho. Se você analisar a palavra de domingo, onde falamos de dízimo e oferta, no final, a ideia é, dê com amor, porque o amor de Jesus é sobre a sua vida. Então, nós estamos falando do amor de Jesus do mesmo jeito. Isso é igreja.
é ensinar o Evangelho, é falar de Jesus, é falar da cruz. O lugar privado é ótimo, porque ali a gente pode potencializar dons. Tem um menino que toca lá, mas ele vai bater 2 notas. Vem para cá, junta com outro que toca também, a gente ensaia aqui e faz. É mais fácil, é em poucas pessoas. Tudo acontece de um jeito mais simples. De repente, querido, eu creio nisso. Vai às vezes dentro da igreja, e isso é uma realidade hoje na Igreja de Cristo, você tem às vezes pregadores que são caras que têm um dom máximo de pregação, que estudam a Bíblia, que o dia que eles tiverem a oportunidade de dar o microfone para eles vão pregar. Agora, a questão é que dentro de uma igreja não dá para fazer isso, numa igreja de 1.000 pessoas, por exemplo, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, como você vai dar um microfone para todo mundo? Ó, vem pregar aqui, eu não sei como você prega direito, vamos fazer um teste. E se o cara também não prega? Aí os irmãos falam, você está louco, essa igreja aqui é uma bagunça. Então é importante a gente entender essa importância das duas coisas, e que podem fazer a igreja crescer muito saudavelmente. Daqui a pouco você acha lá, olha, esse irmão aqui, ele gosta de servir. Aí vem o líder da célula, pastor, olha, tem esse irmão aqui, ele é bênção, viu, tem servido tanto lá. Amém, vamos trazer ele para o diaconato. E aí a pessoa serve. E dentro da multidão, irmãos, começa o culto, às vezes em cima da hora, quando acaba, todo mundo quer ir embora, e a gente não vê ninguém, e aí o irmão, nossa, eu queria tanto servir, mas ele não veio atrás falar nada também, e a gente não fica sabendo quem é. A célula, o grupo de comunhão, é justamente para isso. Um não desvaloriza o outro. Agora, se você perguntar para mim, Cário, meu Deus, o que eu vou falar? O que é mais importante? Se numa semana eu não puder vir num dos 2 cultos. Falou, ideal que você esteja nos 2, irmão. Porque só 2 por semana. Agora, mas eu não posso. Essa semana eu só posso ter que escolher um culto. Então escolhe o culto em casa. Porque ele vai ser mais fundamental para você do que estar em meio à multidão. Não que o culto de domingo desvalorize. Entenda isso, é muito importante. Porque o grupo em casa só nasce através do culto de comunhão, de público, né? Mas a questão, irmãos, é que dentro da casa é que as pessoas vão ter a oportunidade de ter relacionamentos, de explorar dons, de ter comunhão, de ser cuidado. Então o melhor é que a pessoa possa estar no grupo de comunhão. Então eu quero encerrar, mas não quase encerrando, com 3 princípios bíblicos que os grupos de comunhão proporcionam e como ser humano a gente necessita. Primeiro, relacionamento. Abra comigo em Atos 2, versículo 46. Atos, capítulo 2, versículo 46. Vou me estender um pouquinho só, mas é que é importante, mais 5 ou 10 minutos no máximo. Relacionamento, Atos 2, 46. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Aqui, irmãos, mostra o relacionamento entre as pessoas, e hoje falar disso é muito fácil, porque o que nós mais temos vivido é relacionamentos superficiais, é relacionamentos que não são realmente relacionamentos. As pessoas se comunicam bem por um aparelho celular, mas muito mal pessoalmente. Se fala frases lindas pelo celular, nas redes sociais, mas se fala pouco pessoalmente. A verdade é que hoje nós aprendemos mais assistindo e vendo a rede social, né, coisas boas e ruins, do que conversando com alguém, porque nós não conversamos, não sabemos conversar. Isso é verdade que para a geração de 35, 40 anos, talvez ainda seja um pouco menos, mas daí para baixo, nós temos vivido um tempo onde não sabemos nos relacionar. O grupo de casa, o grupo de comunhão, ele traz isso à tona, e isso é necessidade humana. Nós precisamos ter relacionamentos mais que superficiais, nós precisamos ter relacionamentos profundos com as pessoas. Como que a gente vive como homens numa sociedade e a gente não conhece o outro? Não houve um exemplo de vida, não houve uma experiência, um testemunho. O relacionamento, olha o que diz a palavra, eles partiam o pão, então está vendo que eles comiam, não é só eu. E juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Eles eram sinceros de coração. Eles estavam alegres ali, porque eles estavam juntos. Eles se reuniam no pátio, mas se reuniam nas suas casas.
Ou seja, que prova justamente que a igreja tem que andar nas duas coisas. Cara, se uma igreja não anda, olha, irmãos, é uma escolha. Mas a verdade, e vou explicar um pouco para você sobre isso. Muitas igrejas colocaram isso nos seus cultos, porque há 20, 30 anos atrás, a igreja brasileira era formada por 50 membros, 60 membros. Então era fácil todo mundo se conhecer, não precisava de culto em casa, tá certo? Agora, o problema é que, de 20 anos para cá, as igrejas foram tendo 200, 300 membros, e a partir daí, irmão, de 200 membros, eu acho que 150 membros já não dá mais. Você já começa a perder as pessoas. De 300 para cima, então, esquece. E o que aconteceu? Começou a virar bagunça, todo mundo falando em línguas, todo mundo gritando, todo mundo querendo fazer dom. Aí o irmão fica triste porque o pastor não deu oportunidade, aí vem aquela parada. Eu gosto de igreja pequena, porque lá eu me sinto bem. Claro, porque na verdade a igreja não proporcionou um culto em casa onde ela pudesse viver esse relacionamento. E aí a igreja cresceu, e irmão, isso daí é terrível dizer, eu preferia quando a igreja era pequena, pelo amor de Deus. Porque é legal a igreja grande porque atingiu pessoas. Agora, o que faltou também na igreja era se atualizar, ou talvez imitar uma igreja que foi a primitiva. Onde eles viram que a multidão cresceu e falaram, galera, vamos dividir esse negócio aqui porque a gente não vai dar conta. O próprio Moisés, no Antigo Testamento é um exemplo, eu não entendo porque a parada profética não imita isso, né? O próprio Moisés dividiu as pessoas, porque ele chegou lá e estava querendo tomar conta de todo mundo, chegava no final da tarde, ele estava exausto, não teve um segundo do dia, aí o sogro dele chegou lá e falou, irmão, ó o sogrão, você, pelo amor de Deus, você também quer atender todo mundo o dia inteiro? Mas o que eu faço, senhor? O homem abriu o mar e não sabia o que fazer. Divide o povo, divide 1.000, 100, coloca um líder sobre cada um grupo de 10. Então ele fez isso, acabou o problema de Moisés. Resolvia só os problemas dos líderes, os problemas maiores, ficava tranquilo, tinha seu tempo para fazer exercício na academia, pronto, resolveu o problema do cara. Relacionamento. Segundo, toque pessoal. Hebreus 10, versículo 24. Abre aí rapidinho. Hebreus 10, versículo 24. Hebreus 10, versículo 24. É o que diz. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixe de se reunir igreja, mas nós precisamos incentivar uns outros, considerar uns outros. Grupo pequeno, irmão, gera proximidade, encorajamento, demonstração, apoio, troca de experiência, conselho. E eu quero falar rapidinho sobre isso. Há uma cultura no Brasil que tudo que se faz tocando em pessoas tem que ser o pastor, o bispo, o apóstolo, o patriarca ou qualquer coisa do tipo. E não é isso, a Bíblia não ensina isso. O que diz nesse versículo? Consideremos-nos uns aos outros, incentive uns aos outros. Então nós colocamos assim, olha, batizar, quem tem que batizar é o pastor. Como eu disse para você, na ECAP a gente faz os presbíteros por ordem de organização. Mas, irmão, chegou uma pessoa lá na tua casa e ela está morrendo e ela quer batizar e não dá tempo de chamar o pastor. Pega um copinho d'água, joga sobre ela e fala, está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Bíblia. Filipe era diácono e ele batizou. Por que então a gente diz, não, só o pastor pode batizar. Só o pastor pode orar, só o pastor pode aconselhar. É verdade, irmãos, que a gente tira um tempo maior para isso, mas a questão é que Deus quer usar as pessoas, e o grupo de casa é justamente para isso, para aconselhar. Às vezes a pessoa vai estar passando um problema naquela semana, ela não tem coragem de chegar no pastor, ela não teve tempo para chegar no pastor, mas ela chegou na quarta-feira ali, e ali o líder de célula vai poder ajudar e falar, não, vai por aqui, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assado, e ela vai caminhar. Então toque pessoal é necessidade e não depende da igreja, não depende de pastor, presbítero ou diácono, qualquer coisa do tipo. Prova isso na Bíblia, caros. Paulo era o menor dos apóstolos, sabe o que ele fez? Deu uma bronca em Pedro. Pedro, o apóstolo de Cristo, um dos 12, o precursor da igreja. E Paulo chegou e falou, você está fazendo errado, cara, não discordo do que você está fazendo. Não, Paulo não está louco, Paulo não está louco. Sai para lá, rapaz, é o Pedro, você está falando do Pedro. Como eu disse para vocês, Moisés, o grande Moisés, lei mosaica, abriu o mar, venceu o faraó, fez tanta coisa. O sogro dele chegou lá e falou para ele, mas você também, Moisés,
faz tanta coisa e não sabe dividir o povo, rapaz. Mas quem que era Jetro? Olha o nome do rapaz, Jetro. Quem que era Jetro? Eu não sei quem que era Jetro. Era o sogro de Moisés, é a única coisa que a gente sabe dele. Pois ele deu um conselho para Moisés que resolveu a vida dele. Isso prova que na Bíblia a autoridade não é dada por um nome ou por posição hierárquica, mas a autoridade é dada pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Ela é a autoridade maior. Se Pedro estava errando, Paulo disse, você não pode fazer assim. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim. Se Moisés estava errando, Jetro disse, olha, eu te aconselho, faça assim. Mas quem é você para dizer? Não interessa, eu estou te dando um conselho que é correto. Então, irmãos, deixa ser usado por Deus. Fala aí para a pessoa do teu lado, deixa Deus te usar, irmão. Amém? Por último, eu não vou pedir para você abrir, para a gente terminar, mas é potencialidade de dons. 1 Coríntios 14, 26, se você quiser anotar. 1 Coríntios 14, 26. Olha o que diz. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Pensou isso daqui? Quem tem um salmo aqui hoje? Eu. Ixi. Vamos passar lendo o salmo hoje aqui. Quem tem uma revelação? Eu. Onde vai parar, gente? O que ele está falando aqui? Irmãos, o que diremos? É importante, se reúnem com cada um de vocês. Tenham um salmo, sejam usados numa palavra de instrução, num conselho. Mais uma prova de que a autoridade depende da palavra de Deus. Mas o terceiro princípio do grupo de comunhão ou dos cultos em casas é a potencialidade de dons. E ali se revela dons. Paulo também deixa claro nesse texto, nos versículos seguintes, sobre os não crentes, porque o culto público é justamente o lugar onde aqueles que não conhecem Cristo vai se achegar. Aqui é um celeiro de pessoas que precisam de Cristo. Mas como a gente viu nesses textos, a comunhão é uma necessidade para o homem. E os grupos de comunhão, os cultos em casa, proporcionam vários princípios bíblicos. Esses são 3: relacionamento, toque pessoal e potencialidade de dons. Mas teria tantas outras coisas que a gente poderia abordar. O último texto que eu quero só ler e nós vamos orar, que está em 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7, que diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, quem anda na luz aqui? Amém. Porque Jesus está na luz. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu estou na luz, e na mesma luz que Jesus está, eu preciso e necessito ter comunhão uns com os outros. Então, os grupos de comunhão, casas, células, é mais importante do que um trabalho da ICAP, é mais importante do que um método de crescimento, é mais importante do que qualquer pessoa dizer. É uma necessidade de igreja para crescer saudável, bem, e ter comunhão uns com os outros. Amém? Cuidar uns dos outros, em nome de Jesus.